Faltam menos de 3 dias para o início da COP30 e o mundo inteiro volta os olhos para o Brasil e mais especificamente para Belém do Pará. Antes que esse grande encontro global comece, é hora de entender o que está por vir, o que muda na cidade e por que essa edição promete ser histórica. Talvez você já tenha ouvido falar na COP, mas vale lembrar o que ela significa. A COP é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, um encontro que reúne mais de 190 países para decidir o futuro do planeta. E lá que líderes mundiais, cientistas e organizações discutem como reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano, e garantir que o aquecimento global não ultrapasse 1,5 graus Celsius. A COP30 chega no momento decisivo. Muitos países ainda não atualizaram as metas climáticas e a credibilidade do processo depende de avanços reais. Para o Brasil, há uma expectativa clara e também pressão. O país precisará mostrar como e quando pretende realizar a transição dos combustíveis fósseis e qual será o papel da floresta amazônica nesse caminho. Agora, saindo um pouco da diplomacia e olhando para o cotidiano, como o Belém vai funcionar durante a COP30? Estamos falando de um evento global, em uma cidade com desafios logísticos e de mobilidade importantes. É fundamental conhecer os 2 principais espaços da conferência. A Zona Azul, onde ocorrem as negociações oficiais, vai reunir estados, cúpulas de líderes, pavilhões nacionais, e o acesso é restrito. Já a Zona Verde é o espaço ao lado, aberto ao público. Ali, a sociedade civil, instituições e comunidades participam de atividades de engajamento, educação, cultura e inovação. E sobre mobilidade, os ônibus especiais serão destinados aos participantes da Zona Azul, fazendo o transporte entre os espaços oficiais e o aeroporto. Quem quiser circular pela Zona Verde ou pelo entorno deve planejar com antecedência, pois haverá bloqueios e restrições temporárias. O site oficial da COP30 disponibiliza todas as informações sobre acesso, transportes e rotas alternativas na aba Mobilidade. Mas a COP30 não se resume a negociações e transportes, é claro. Há um componente simbólico e humano muito forte nesta edição, e ele vem da própria Amazônia. Durante a conferência, Belém vai sediar a Aldeia COP30, uma iniciativa do governo federal que vai reunir mais de 3.000 representantes de povos indígenas ao redor do mundo. É um número inédito e mostra o protagonismo dos povos originários como parte da solução climática e não apenas como testemunhas do processo. Essa presença dá outro tom ao evento, reforçando que discutir clima é também discutir território, cultura e saberes tradicionais. Além disso, há a Free Zone Cultural, um espaço aberto da sociedade civil voltado à inovação, cultura e à educação. Inspirada nas ideias do pensador Bernardo Toro, a proposta é simples e poderosa: comunicar com clareza e decidir em conjunto e agir com o propósito. Se você tem ideias, experiências ou projetos ligados à sustentabilidade, a Free Zone é o lugar certo para se conectar e participar. A COP30, como disse o governo federal, vai ser a hora da verdade contra a crise do clima. E para nós, cidadãos de Belém ou de qualquer lugar, esse é o momento de acompanhar, entender e se posicionar. O que se decide nas próximas semanas vai repercutir por décadas. Ficamos por aqui neste Boletim COP30, uma produção da ACC e Green Forest, conectando a Amazônia e a ação climática. Até a próxima!